Agora sim, Minuto da Soja no ar com o Vlamir Brandalize. Em frente. Vlamir, boa tarde. Boa tarde, seu João. Fala, meu amigo. Sexta-feira chegou. Vamos lá. Eu falei pra caramba até agora, né? Mas os preços estão bons. Então, assim, análise de mercado. Depois do susto de ontem, uma queda de 3%, essa madrugada os preços voltaram a subir. Agora de manhã deu uma quedinha e está voltando novamente. Sinal que o pessoal está aproveitando esses bons preços, Vlamir Brandalize. Exatamente, João. Em resumo, é mais ou menos isso que você já falou. Mercado técnico corrigindo um pouco para cima, porque tinha caído muito ontem, né? Ontem foi ao limite de baixa e não era para isso, né? Porque os fundamentos do relatório do USDA foram positivos. Os estoques americanos são muito baixos e não precisava ter caído tanto no primeiro pregão aí da quinta-feira. Então, hoje é uma correção técnica, mas o mercado não mostra fôlego aí para seguir na linha altista no curto prazo, porque as condições de clima nos Estados Unidos melhoraram bastante. Começou a chover, tem previsão de chuvas aí para praticamente toda a semana que vai entrar aí lá nos Estados Unidos, vai beneficiando a safra aí e o plantio, né, João? Muito bem. Então, assim, você foi curto hoje na análise do mercado, caramba? O que nós temos que nós temos que falar bastante coisa, né, João? Senão depois nós vamos ficar até as 2 horas aí. Não, tá certo. Aí você tem toda a razão. Quanto está valendo uma saca hoje de soja, base Porto? Olha, o mercado agora pela manhã, ele estava 177 no maio, já quase sem interesse mais no maio. Está só embarcando o contrato, ninguém vendendo. O julho, 181, agora meio-dia, estava sendo praticado. E o agosto, que é a posição mais comprada, o pessoal quer mais ela, mas ninguém quer vender nada, João. É por questão que ninguém quer vender. 184 no agosto, aí nos portos, principalmente Paranaguá. E prêmio negativo de 60 pontos aí no julho e 20 negativos em agosto. Os prêmios seguem negativos, mas não tem mudado muito, né? A gente comentou ontem, está igual a ontem. Não mudou os prêmios. As cotações que haviam despencado muito ontem, elas estão um pouco melhores hoje. Bom, houve uma correção dos 3 pila aí, os 3 pila na cotação da soja e também sem pressão de venda, o vendedor aí tem fixado alguns volumes nas indústrias aí, no comerciante, nas cooperativas. Teve alguns que se assustaram mesmo, saíram para correr, para vender, para não temendo aí que vai despencar as cotações. É aquela velha conversa, né? Eu sempre tem aqueles boateiros, e hoje pela manhã tinha uns malucos aí falando, não, tem que vender tudo porque o mercado vai despencar e a soja vai a R$100. Essa é a conversa, não vai não. O mercado pode recuar um pouquinho, mas não tem aquele espaço aí para despencar não, e nós continuamos aí com bons fundamentos para a soja. Bom, também... Então, aparentemente o mercado de alta, ele está passando. Mas não vai derreter não o mercado, porque tem mais demanda que oferta, né, João? Esse é o quadro da soja. Então estamos entre 2 níveis, né? Também se não vai cair a 100, também não vai a 200, é isso, Vlamir? Tudo indica que o 200 está distante, dificilmente vai acontecer, porque o 200 ele precisa, além de aumentar mais em Chicago, ele precisa o dólar lá perto de 6, né? Então, as duas situações estão muito difíceis de acontecer. E os níveis aí de 100, 120, que alguns loucos estão falando aí, isso aí também no curto prazo, aí no curto, médio, longo prazo, não tem nem por que acontecer isso, né? Porque a safra nova, que chegou a dar R$170, hoje ela fala 163, 165, é os patamares. Então, o patamar aí, nesses níveis aí, ele é que vai girar, né? Então... o mercado vai passar por uma fase de calmaria, provavelmente, aí nas próximas semanas, se as chuvas caírem nos Estados Unidos, como está previsto, e aí não tem aquele fator importante de alta aí para curto prazo, né? Tá, a gente vai mostrar já as telas de meteorologia lá nos Estados Unidos, mas antes vamos tirar essa dúvida aí de muita gente. Olha aqui, a minha principalmente, né? Então assim, você diz que tem 30% pelo menos em média da soja ainda a ser comercializada no país. Evidentemente que a grande maioria dessa soja está na mão de quem pode carregar, etc e tal. Mas você também me disse que todo produtor em média tem um pouquinho de soja para os últimos recursos, tá? Esse cara que tem essa soja ainda, quando houve uma oferta dessa de agosto, 184, o que faz?
Olha, já as posições, eu estou falando dessas posições que a gente citou, é a Porto, né? A posição de Porto no mercado de lotes. Claro, Né? A nível de produtor aí no balcão, os níveis são menores, né? Tem frete, tem custo, tudo é bem menor. Mas o produtor ainda está em posições boas, né? Que ele precisa fazer um caixa aí nos próximos 40 dias. Lembrando que se Chicago, aliás, se o clima andar bem nos Estados Unidos, nós vamos ter novas baixas lá em Chicago, né? Porque o mercado está bem valorizado. Então, ele está numa situação aí que ele pode fazer fixações. Nós temos aí hoje, João, cerca de 90 milhões de toneladas da safra negociadas. A safra, segundo a Conab, foi 135,4, mas eu acredito que no mês que vem eles vão corrigir para cima, que provavelmente a safra gaúcha é um pouco maior do que está projetado e vamos ter uns 136 milhões e pouco de safra. E isso resta aí uns 30% da safra para ser negociada, que está na mão normalmente de produtores capitalizados. E tem aquele produtor, João, que nos tem apontado, que vai deixar para vender lá no final do ano ou só no começo do ano que vem. Então, a pressão menor de oferta, ela também ajuda a não deixar despencar muitas cotações aí, justamente porque nós não vamos ter uma corrida de venda, porque já tem muito produtor apontando que vai precisar vender essa soja só em janeiro em função do ano fiscal, né? Jogar o faturamento do ano fiscal para o ano que vem em função do imposto de renda. É sinal de que está dando renda, né, João? Senão o pessoal estaria vendendo tudo e fazendo caixa, né? Então, o produtor já começando a escapar, tentando escapar aí do leão aí que come uma fatia grande do bolo, né? Você pensa aí que o produtor paga 27,5% de imposto aí de renda aí nessa soja que ele está vendendo agora, que seria uma soja que seria a margem dele. O leão pega aí uns 60 reais praticamente dessa soja aí, se o produtor vai vender agora. Veja como é que é. O senhor antes comentou sobre a Argentina, que o produtor da Argentina, o governo come uma fatia grande, mas aqui também a gente não pode esquecer dessa margem de lucratividade que o produtor teria agora. O leão vai ficar entre 50 e 60 reais também. Então veja que aqui também o leão come bem, hein? Não, então, mas se aqui é 27, lá é 76, viu, Vlamir? É impossível a gente conviver numa situação dessa, né? Eles, né? Lá a questão é complicada, né? Porque são 33% direto, já que ele já fica no bolo da colheita. São duas retenções. Tem mais os impostos sobre os insumos, o sistema dele, então ele come a fatia boa do bolo deles lá, né? São duas. Mas, ô Vlamir, deixa eu passar aqui, olha aqui um dado antes da gente ir à meteorologia americana, olha aqui. O problema mesmo, a grande possibilidade é você assegurar a margem, o que importa é a margem, né? Então vamos supor, esse produtor que recebe uma oferta de 184 para agosto, base Porto, vamos supor que ele liquide, que ele aceite, precisa de dinheiro, opa, está em dúvida, pode ser cair, bom, realizou. Se ele realiza, ele saiu do prejuízo caso caia, certo, Vlamir? Exatamente, ele sai do prejuízo, na realidade não vai ter prejuízo, ele sai de menos, vamos dizer assim. Mas e aí, deixa eu dizer, só completar. Aí tem essa situação de fazer posição de contrato futuro, aí se ele acredita que o mercado vai a 190, ou vai subir novamente à frente, ele pode comprar um papel e um contrato e ficar com a posição ainda, e depois, se o mercado reagir, ele ganha essa diferença. E aí a questão é o custo desse papel, quanto que vai custar, né? Normalmente é 2%, 3% do valor, né? Não, pior, encareceu. Então é uma proteção dele, né? Encareceu de ontem para hoje, claro. Lá fora também, o cara que dá o hedge, ninguém é trouxa. Então, encareceu. Ó, quem pegar a posição... Tá hoje? Eu não vi como é que estão as posições. Deixa eu passar para você. Então, presta atenção. Vendeu a soja hoje, vai pegar uma posição lá na frente. O janeiro está 14,10. 14,10 custa a soja, está fixado em 14,10. O março, 13,81, em média. Vamos supor que você pegue ali, eu vou tentar pegar um papel para aproveitar a alta lá na frente, 14 dólares, certo? Custa 3,5. Custa 3,5 a posição, Vlamir. Só que também, se você pegar a alta e voltar a subir, né? Sair de 14 e for para 16, sei lá, 15. Aliás, se você pegar de 13, acho que essa é a melhor conta. Se você pegar de 13, 13,5, for a 16, são 18% de alta. Então você gastou 3,5 e ganha 18. Temos que aprender a fazer esse trabalho. Falando nisso, posso, Davi? Ô, Vlamir, me participa dessa ideia aqui. Sabe o que eu estou fazendo agora? Pode abrir a câmera aqui. Eu decidi batizar o nosso cavalinho branco.
Viu, Vlamir? Eu decidi batizar o nome... Como é que vai ficar o nome do cavalinho? Mas não pode ser outro, a não ser isso daqui. Me permita, deixa eu colocar aqui, o Davi tá colocando, ficou meio tortinho aqui, mas depois a gente ajeita. Não, aqui, ó, agora vai ficar bonitinho o nome dele, ó. Ó, cavalinho branco, chama-se... Pode fechar aí, pode fechar, Davi. Aí, ó, Red. Tem que fazer Red, tem que aproveitar, fazer, né, a proteção do seu preço. Então, o meu cavalinho branco passa a se chamar Red, vai ficar sempre com esse nome para lembrar o pessoal. Quando passar o cavalinho, tem que fazer proteção do preço, não pode ficar exposto. Certo, Vlamir? Decidi. Exatamente. É um nome bem familiar aí para o mercado todo, né? Red é uma situação de que todo mundo opera, o mercado nacional, internacional. Tem que aprender. O cavalo Red, isso aí. Red, muito bom. Agora vamos mostrar por que nós estamos batizando o nosso cavalinho de Red. Olha a condição da temperatura nos Estados Unidos. Você pode colocar de lado e o Vlamir vai comentando. Olha essa madrugada como é que estava a entrada das chuvas e também os ventos. Solta o vídeo aí. Vai, Vlamir. Olha aí. João, o clima nos Estados Unidos está entrando na primavera, né? Um pouco tardia, vamos dizer assim. E a projeção é que agora as chuvas se normalizem, porque muitas regiões estavam secas, eles estão plantando, vamos dizer assim, praticamente no pó, porque as temperaturas estavam muito baixas, temperatura de geada e não estava com boa umidade. Agora a tendência é a umidade normalizar, né? Então você vê aí esse gráfico dos ventos e das chuvas, eles estão canalizando umidade lá para o meio oeste, né? Então tudo indica que vai normalizar. Agora há pouco, conversando com o pessoal em Iowa, sim, ele nos apontando que já começou a cair algumas chuvas agora pela manhã, mas esperam mais chuvas à noite e amanhã de sábado com boas chuvas ali. O estado, quando a gente fala Iowa, o Iowa para eles é o nosso Mato Grosso, né? Já é o maior estado produtor deles. Então, isso já vai normalizando e a safra vai andar, né? Então, a gente estava torcendo que seria o terceiro ano seguido de problema de clima e perdas da safra americana. Eles perderam o ano passado, perderam no ano atrasado, mas nesse ano, aparentemente, o quadro está se normalizando e a gente não está levando sorte, né? Que nem diz assim, quem trabalha com sorte e azar. Então, agora as temperaturas. O importante, João, é a questão que nós temos que trabalhar com produtividades crescentes aqui, né? Para ganhar na produtividade também e temos potencial para isso. Olha, as temperaturas estão começando a aquecer. Pode encher a tela, Davi? E aí nós vamos para o milho depois. Olha aí. O Corn Belt está começando a aquecer, portanto, né? Por isso que se justifica o nome do meu cavalinho branco. Está passando mais um cavalinho, mas não se esqueça de fazer a proteção do seu preço, senão o cavalinho passa, certo, Vlamir? Exatamente, João. Depois que tudo normalizar, o que o mercado espera é que as cotações possam trabalhar entre 13 e 14. Então, o mercado tem fôlego ainda para recuar mais. Mas é uma retração aí que deve ocorrer nas próximas semanas, porque o mercado ainda está desconfiado dessa questão climática, porque nas previsões aí do mês passado houve muito erro, né? Porque previa-se que ia esquentar e não esquentou e veio nova massa de ar polar. Agora está prevendo chuvas regulares para a semana que vem, temperaturas altas. Então, se isso se confirmar, a tendência é do mercado mais acomodado lá, justamente porque vai para uma safra recorde. O americano ainda tem tempo para plantar muita soja. Até a primeira semana de junho é considerado o período de plantio dentro do normal, dentro do ideal. Então, podem plantar aí uma safra cheia. Isso vai acontecer, provavelmente, dentro do período bem de safra, para colher safra cheia. Daí a safra americana pode ser maior do que apontou o uso, daí que é 119,9 milhões de toneladas, né? Por isso... Então, pode ser uma safra maior. Eu acredito que nessa condição que está se dando agora, nesse meio de maio, vai para uma safra maior que 120 milhões de toneladas. Isso o mercado vai começar a avaliar nos próximos dias, próximas semanas, e pode ser um fator aí que vai derrubar um pouquinho mais as cotações. Mesmo assim, vai ser um ano excelente aí, cotações muito boas aí para o setor, né?
Então, Davi, de novo close no cavalinho, porque o Otávio Lessa acertou o nome. Eu sugeri o nome Red para esse cavalinho, disse o Otávio Lessa. Ele quer ganhar a cachaça que eu prometi para ele, que o vencedor eu vou mandar uma cachaça para o Otávio Lessa, cachaça do norte de Minas, claro, boa, aquela branquinha fabulosa, cavalinho branco, cachaçinha branca, de nome Red. E o Rogério Branquinho fala, é o Red premiado. Então, preste atenção na proteção, temos que fixar isso na mente dos produtores brasileiros.